Galera, Andreoli Modo On de hoje, cara, vai fazer a gente matar muita saudade, vai me fazer, pra contar a verdade, pra voltar no tempo, grandes lembranças, grandes histórias, um dos primeiros grandes personagens do esporte brasileiro que eu tive a oportunidade de entrevistar, tá aqui comigo hoje, então embarquem nessa viagem com a gente, porque afinal de contas uma das especialidades dele era essa, o saque viagem, moleque! Eu tô falando nada mais, nada menos do cara que fez o ponto, que nos deu a primeira medalha de ouro olímpica em esportes coletivos! Aê, Marcelo Negrão! Aê, Felipão, tamo aí. Nossa, me empolguei até. Marcelo, que alegria estar aqui com você. Obrigado, obrigado. Fazer essa volta ao tempo, você me fez lembrar dessas nossas primeiras entrevistas. Essa primeira. Com você. Magrinho, eu era tímido. Todo timidozinho lá. Pô, Marcelo, é minha primeira entrevista, cara, você consegue falar comigo aqui? Claro, cara, vamos lá. É jogador de vôlei, não é que nem jogador de futebol, que é uma mala danada. Os caras são acessíveis, medalhista de ouro. Bora, meu irmão. Vamos lá. Depois do treino também, né? Não acho que vai falar antes, que não é essa moleza também. Marcelo, você é uma das figuras olímpicas mais importantes do Brasil, porque, é lógico, todo time conquistou aquela medalha, mas a imagem que sempre roda, é a última, né? Lembra, no último ponto, é o seu saque, aquele ponto histórico de Barcelona 92. Para mim é muito marcante, porque eu tinha 12 naquela... Então, assim, a valer foi a primeira Olimpíada de lembranças nítidas, vivas, e aquela... Cara, eu vou até dizer, aquilo... O brasileiro é apaixonado por futebol e por Copa do Mundo, mas aquela conquista, ela tem um gostinho nível Copa do Mundo. Tô falando besteira ou você acha... Não, porque é assim, Felipe, o que acontece? Antes, né, vamos falar, estamos ficando velhos, né? Mas fazer o quê? A impressão que eu tinha desde moleque é que toda a Olimpíada passava nas TVs abertas. Todos os canais, era uma coisa impressionante. Então, todo mundo falava de Olimpíada, você conhecia atletas de outros países, você passava a entender sobre outras modalidades. Na escola, no ano da Olimpíada, eram as Olimpíadas escolares. Então, cara, tudo era Olimpíada. E a nossa geração, a nossa época, pegou um pouco disso ainda. Quando foi a nossa Olimpíada, se eu não me engano, ainda as TVs passavam, ainda era o mesmo conceito. Né? Hoje já não, hoje já entrou uma TV fechada, que tem o direito, a outra já não tem, limita, você não acaba conhecendo os teus ídolos, os teus atletas do teu país. Que por mais que a gente hoje tenha mais acesso, então, antigamente era mais massificado. Com certeza. Porque passava em todo lugar. Passava em todo lugar e se falava o tempo inteiro, e tinha os jornais locais, era a matéria, e eram matérias longas. Hoje em dia, você tem o futebol e só o futebol e acabou. Então, os outros esportes, fora o futebol, não tem o mesmo espaço, né? Então o que acontece? Aí a coisa fica muito limitada hoje. Naquela época não. Naquela época, quando era Olimpíada, se esquecia de futebol e se falava de Olimpíada. Tanto que, poxa, eu lembro de grandes atletas, quando eu era moleque, que não era nem do voleibol. Entendeu? Era corredor, Ben Johnson, Carl Lewis. E o voleibol na nossa época, quando nós começamos, começou a se falar muito, o vôlei tá indo bem, o vôlei tá indo bem, e começou a se falar do vôlei, e virou aquela explosão, e quando ganhamos, cara, aí a coisa era inédito, era o primeiro ouro. Tipo carro de bombeiro. Não, teve carro de bombeiro, cara, tem muita história, tem muita história bacana. Transformamos o voleibol, tá? Eu sou da época do patrocínio. Ali, certamente, naquele momento, a partir daquele momento, vocês transformaram o vôlei no segundo esporte do Brasil. No segundo esporte do Brasil. Porque na minha lembrança, naquela época, era futebol e basquete, né? Sim, porque tinha Oscar, tinha Hortência, exatamente. tinha Paula. E o basquete tinha acabado de ganhar um sul-americano, se eu não me engano, dentro do Pan-Americano. Pan-Americano em Cuba, né? Em Los Angeles, né, que eles ganharam, não foi? Não, o Pan-Americano, o PAN das meninas. Ganhou. Não, o masculino. O masculino ganhou em 87. Isso, não foi dentro dos Estados Unidos. E ali o Brasil meio que ficou basquete e futebol. A gente tinha tido duas conquistas. Isso, importante. O da Hortência da Paula foi depois de vocês. Foi depois. Mas enfim, então era basquete, Oscar, Marcel, tal. E a gente acompanhava, eu sei de todos os jogadores de basquete dessa época, porque a gente tinha esse conteúdo que passava na televisão aberta o tempo inteiro, massificando. Então, quando ganhamos essa Olimpíada, cara, a coisa massificou de um jeito, e aí era televisão, e a gente não tinha, filho, juro pra você, como eu te falei, acho que teu programa vai ficar curto. Tem muita história, porque, cara, eu sou da época que não existia assessor de imprensa.
O que é assessor de Então, imprensa? tipo, acabava o treino, Não o cara existia. encostava em você, Encostava fala comigo aí, fala você, vem aqui, Exatamente, é não isso. tinha assessoria de imprensa. Um cara, eu sou assessor. Não existia isso na época. Eu ia falar bons tá? tempos, mas aí depois não consigo trazer mais nenhum convidado. Então, não existia, para você ter ideia, o empresário, não tinha empresário. O cara queria te ligava contratar. pra você, Marcelo, o cara que eu vim ligava jogar pra mim, aqui. ó, eu quero te fazer uma proposta, tanto para você jogar aqui, tá bom? Ah, fala aqui com meu pai. Ô pai, negocia para mim aí, o que você negociar tá negociado. Ó Marcelo, fechei para você em tal lugar, tá bom? Tá bom. E acabou, cara. Não existia patrocínio, não existia... Era um profissional quase amador. Pô, não tinha, se você pegar, na época, as imagens, Tênis. eu não sei, os tênis. Cada um comprava o seu tênis, cara. A gente ia para os Estados Unidos ou para o Japão, eu calço 48, Felipe. Até hoje, aqui no Brasil, não tem. Caraca. Então, quando a gente ia para os Estados Unidos, pô, meu pai que não era comprar. rico, mas eu falava, pô, pai, preciso... Geralmente girava em torno de 50, 60, 70, Era a 80 oportunidade que você tinha dólares. pra comprar um, dois pô, tênis pai, do me teu arruma tamanho. 100 dólares, eu preciso de 100 para comprar um tênis, cara. Não tinha. Então, quando ia jogar nos Estados Unidos, quando ia para o Japão, os caras viam que a gente não tinha, a Mizuno mandava tênis, a ASICS mandava tênis pra gente, porque sabia que a gente ia usar. Porque a gente não tinha, cara. Não tinha. Trocava roupa. Juro por Deus, Felipe. Eu tô te falando uma coisa aqui que ninguém imagina, hein? A gente pegava o nosso uniforme e dava para os japoneses quando ia jogar contra. Porque geralmente os times ficam no mesmo hotel hospedado. Que andar que estão os japoneses? Ah, no segundo andar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente pegava roupa nossa de treino, camisa de jogo, joelheira nossa. Chegava para os japoneses assim, vamos fazer um change. Aí os caras, não. Os caras ficavam todos, porque eles têm a ASICS e a Mizuno. São é japonesa. marcas japonesas. E o uniforme dos caras é impecável. Eu tenho camisa dos jogadores até hoje. Não, você tá brincando, joelheiras. você fala- Eles tipo- tinham umas joelheiras Mizuno aqui, ó, que a gente nunca produziu isso. Tipo, quer trocar uma caixa de fósforo por um apartamento? É mais ou menos isso. Toca a bolinha de ping-pong pelo televisor, Ivani? Sim ou não? É mais ou menos. E a gente implorava, cara, pra você ter ideia. A joelheira dos caras vem até aqui. Normalmente a joelheira pega só o joelho, mas a desses caras é mais longa. Ela sendo mais longa, hoje já tem, mas na época não tinha. Ela sendo mais longa, quando você dá um peixinho, Felipe, ela curtinha, ela enrola aqui. protege, Meu amigo, você tira uns bifes aqui do joelho, mais uns bifes, que você... Cara, e aquela era longa, e só eles tinham. A gente batia na porta, eles abriam assim, a gente, brasileiro, vamos fazer um change. Aí os caras, não. Aí a gente olhava a joelheira dos caras penduradinha, secando, metia a mão Isso, na Barcelona joelheira do 92. cara. Pô, isso antes de 92. Isso antes. E durante a Olimpíada, o quê? Quem a gente via, a gente conseguia trocar um uniforme legal. Cuba, todo mundo fala, não, vocês brigavam. Não, cara, a gente ajudava, eu ajudava os cubanos. Muitas vezes a gente ia jogar contra. E mesmo restaurante, é tudo mesmo restaurante, mesmo hotel. E os cubanos chegam, cara, eles não são inimigos, eles adoram os brasileiros. Sim. Não existiu aquela rixa na Brasil e Cuba feminino, mas no masculino, eu juro pra você, por tudo que é mais sagrado, acabava o jogo aqui no Ibirapuera, Sai, tamo eu junto. pegava o jogador, o Hernandes, que era o capitão Hernandes. de Cuba da minha idade, pô, ele me adorava. Falei, Hernandes, vamos na minha casa. Ia na minha casa, eu pegava um monte de roupa que eu não usava, fazia uma mala deste tamanho aqui pra ele, botava, dava mais 20, 30 dólares, dava na mão dele, pegava relógio meu, que eu tinha uns relógios bacana e tal, e dava um relógio pro cara, pô, ia jogar em Cuba, os caras adoravam a gente, cara. Isso amolecia eles quando eles jogavam contra? Não. Aí quando jogava, os caras se transformavam, né? Aí, Esquece. Esquece, os caras eram casca Tem- grossa, casca grossa. O esporte, ele tem vários jogos mentais, né, Marcelo? Assim, de tem. tipo, vou lá, sei lá, eu vou dar um exemplo que me marcou muito, aquela história do Kobe Bryant com o Paul Gasol, né, Sim. de 2008, sabe a história? Eles eram melhores amigos no Lakers, irmãos, né, jogavam juntos, e o jogo caiu Estados Unidos e Espanha. E aí todo o time dos Estados Unidos estava meio receoso porque o Kobe tinha muita amizade com o cara, ele era tipo o irmão mesmo do Gasol, né? Aí antes de começar o jogo, o Kobe reuniu o time dos Estados Unidos e falou, galera, é o seguinte, primeiro lance do jogo eu vou dar uma peitada no Gasol e vou derrubar ele no chão. Eu quero ver todo mundo jogando assim. E aí tem a imagem, tipo 10 segundos de jogo. Ele vai fazer um quarta-luz e joga o Gasol no chão. Aqui é outra história, né? Aí os caras do time falaram, pô, esse cara é nós e vamos nós. E os Estados Unidos foi lá e atropelou a Espanha. Então, por isso que eu te perguntei, será que o cara na hora que você vai lá... Não, Porra, não, tem, cara, né? não, eu não Porque tenho. ali não é... tenho. Mudando de assunto, o Gasol parece com o Lucão, né? Lucão, a cara do Lucão, né? São dois Gasol. Mas enfim, não, cara, a gente sempre soube dividir essa parte aí da amizade depois do jogo e a hora do jogo. Cara, você tá defendendo a sua pátria ali, esquece, isso aí não
não tem amizade, né, com um jogador de outro país, mesmo porque eu joguei muitos anos na Itália. É. E os italianos jogaram comigo. E são os caras, gente fina. Por incrível que pareça, você vê, é outra mentalidade, cara. E é importante o jogador brasileiro ter essa noção, né? Mas é importante ele voltar para passar essa experiência aqui. Né? Mas eu joguei com os melhores, os era o nome do titulares. levantador, O Toffoli, cara. Toffoli. O Toffoli, cara, eu joguei com esse, fui campeão italiano com eles. Os caras me tratam, cara, maravilhosamente bem. Você tem relação com jogadores de vôlei? Tem, a gente se fala, Quem que é seu amigo? A gente se Amigo fala. mesmo? Tem Não um colega, amigo. Não, você fala. Tem um jogador, o nome dele é Chadiskin. Uma coisa assim, a gente chama ele de Sasha. Né? Pronto. O Sasha, cara, ele jogou comigo na Itália. Até hoje, a gente conversa, inclusive, sobre a relação à guerra. Ele está super preocupado porque ele tem... Porque a Ucrânia era junto com a Rússia. Sim. E ele era ucraniano, se na dividiu. verdade, então. Não, ele tem a família russa, dividiu, uma parte na época ficou na Ucrânia, mas são todos russos. E aí dividiu. E aí ele disse que vê as pessoas sendo obrigadas na guerra, porque é obrigatório ir para a guerra, é obrigatório a Ucrânia ir para a guerra, e eles veem parentes, cara, tendo que lutar. Caraca. Cara, ele fala, cara, isso não pode acontecer. E aí ele foi para os Estados Unidos, ele está nos Estados Unidos, saiu de lá, quando ele viu que ia estourar a guerra, pelo esporte ele acabou indo para os Estados Unidos. E a gente está sempre se falando. E dos jogadores de 92, quem que é teu amigo? Ah, todos, cara. Todos? A gente tem um grupo, a gente Tem se um fala grupo, todo dia. tipo WhatsApp Barcelona 92? Tem, Barcelona 92. Tem, É mesmo? tem. Não, abre aí, deixa eu ver. Vai, vamos ver isso. É o Serginho? Não, é outro. Ah, porra, Serginho, tem vôlei, Ó, já chegaram o Serginho. Barcelona 92. Vai. Olha lá, foto Giovani. Aqui, o Giovani e o Marcão, que era assistente técnico, né? Foi aniversário do Marcão. Aqui tem fotos nossas, ó. Olha ali, ó. Pô, negão. Aqui, ó. Essa aqui tá beleza, hein? Não, Eu, Janels. Janelson. Não, olha o tamanho das crianças. Não, vamos. Vem. Aqui, ó. Peraí, ele vai voltar aqui, ó, pra vir atrás da gente. Vem. Vai lá. Vai, mostra de novo aí. Aqui, ó. Eu, Janelson, Marcão. Janelson, olha como o cara é. Tava bem. Pô, mas o que aconteceu, Marcelo? Tava Negão? 33 bem, anos, você não tá com esse mesmo físico, parece o Tarzan, mano. Foda, né? Isso. Aqui, jogadores. Janelson, Kid. Kid, Você lembra? cara. Canhotinha. Muito bom. Olha Aqui, o Zé ó. Roberto. Zé Roberto, Uma Júlio Noronha. criança, bicho. Cara. Matias, isso aqui, ó. Que loucura, O fisioterapeuta, Zé Roberto, assistente amo, Zé. técnico, o Zé e o preparador físico. Cara, tem aí, a gente tem o Mauri. Hoje tá morando na Itália. Cara, é o nosso grupo, velho. A gente tem aqui, ó. Quem é o Cabelo? Toda hora, o cabelo é o Marcão. A gente chama ele Marcão porque quando ele era mais jovem, ele tinha um cabelão até as costas. Aí ele foi ficando mais velho, o cabelo foi caindo, hoje ele é careca, né, cara? Aí ficou, o apelido dele é Marcão, agora é ex-cabelo. Ex-cabelo. Antigo cabelo. Nossa. Aí Então é tem, lembranças, cara. olha lá. Lembra. Alguém acha as fotinhas, mas aqui eu achei. Exatamente, ó. Aqui no Nossa, futebol. Giovani sem camisa, tal, parem as máquinas. Douglas. Temos, cara. O nosso grupo, a gente tá sempre se falando. Muito legal. Posso mandar uma mensagem? Pode. Se eu mandar uma mensagem, você quer? Vamos lá. Você sabe mexer, manda. Mandar. Fala, galera. Grava o áudio, cara. Não, porque aí eles vão ver que não é você. Claro, Quando pela tua voz a eles vão gente reconhecer, né? vai bater uma bolinha. Se alguém responde até. Se tiverem ligados, eles respondem. Agora vamos mandar foto. Faz a foto aqui. Não, agora a gente foto, espera pô. até o final, ver se alguém responde, tipo, que bateu Peraí. uma bolinha? Você tá Faz doido? uma foto aqui, pô. Pronto. Você vai ver, o Maurício é o primeiro, cara. Eu amo o Maurício. O Maurício tá sempre ligado, velho. Eu nunca vi. Pra quem não sabe, o Maurício casou com uma fã. Eu não sei, é? eu Era, sei. pra você É, sabe, pra quem não eu sei, sabe. eu sei da história Ele toda, casou com uma fã, rapaz, não é? É isso mesmo. E até hoje o Maurício A tá Roberta. casado com a Roberta. A Roberta, é. E eles são achezeiro, né? É, eles vão cara, cara, eles agitam Piscate com demais, banana, né? mano, que Bota fogo na minha vida, pra aquecer meu coração. vigor, né, Exatamente, cara? exatamente. Ele vai na pipoca, velho. Totalmente Ele é doido, maluco, cara. Ele não tá doido, nem aí. doido. Todo carnaval ele me chama o tempo inteiro. Na época até falei vamos, porque minha mulher também é do carnaval. Então ela ama carnaval. E aí vamos, nunca deu certo as datas. Tá, Mas então, na peraí. época que eu tava trabalhando Aproveitando- na Band, eu ia no Band Full Livre, ficava no camarote. É, e eu já cansei de fiquei ver lá ele lá também. na pipoca, velho. Ele Meu vem. Deus. Você tá maluco, Maurício? O meu pé 48 que eu vou Jogar tomar de contra prisão a aí, Cuba cara. era fichinha perto de ir na pipoca do Nossa, carnaval de cara. Tá, agora aproveitando isso seco, Maurício ou Ricardinho? Cara, eu joguei com os dois. O Ricardinho, eu conheço ele, assim como eu te conheço desde de moleque, né?
E eu peguei toda a trajetória dele, ainda ele começando, ele iniciando nas categorias de base. Joguei com ele depois que ele evoluiu. Mas Maurício ou Ricardinho? Mas o Maurício, cara, pra mim não tem... Pra mim é o Maurício. Maior da É o história. Maurício, maior. Não tem pra ninguém, nem Maior Bruninho, porque, nem ninguém. Não, porque ele tem uma mão enorme, né? E ele conseguia colocar a bola. E eu vi isso, Felipe, eu vi isso várias vezes. Cheguei a ajudar ele no treinamento também. Cara, ele pegava a bola lá do final da arquibancada, ele conseguia jogar a bola onde ele queria. Peguei ele no começo, que também ele errava, tanto que a gente fala que ele era ninja. Por que ninja? Porque ninja não joga aquelas espadinhas. Shuriken. A gente, porra, Maurício, você jogou umas espadinhas aqui nas minhas costas, hein, velho? Porque errava também. Mas, cara, eu peguei ele fazendo jogadas assim, e inversões que a gente fala, né? Impressionantes, que hoje não tem. Eu peguei uma bola, só pra você ter uma ideia, o passe quebrou, aí o passe foi em direção à rede, bateu na rede, ele veio correndo, ele deslizou aqui assim, ó, pegou a bola de uma ponta e jogou na outra do chão aqui assim, ó. Cara, eu vim do outro lado ali, eu dei uma cacetada, porque eu sabia que ele conseguia. E eu tinha um entrosamento com ele que muito não se fala, entendeu? Foi uma coisa meio esquisita que tem no voleibol, assim. Nós criamos, assim como foi criada o Jornada, pelo Bernard, o Viagem pelo Renan, pelo William, o Viagem ao Fundo do Mar. Cara, as bolas rápidas foi criada com a gente ali. A bola chutada na ponta. Que é um cracaço também. A bola chutada na ponta foi criada com o Giovani. A bola chutada para trás e o tempo atrás foi criada comigo. Porque não existia então, isso. Tipo, é que nem quando a gente viu aqui que criou o salto da Daiane na ginástica, tem várias jogadas que foram criadas por brasileiros. Foram criadas por nós, cara. Entendeu? Só que nego não fala isso, mas a gente sabe. Então eu tinha um entrosamento com o Maurício que, independente de onde a bola saísse na quadra, eu já corria antes. Porque ele ia dar um chute nessa bola. Você já sabia? Eu já sabia, porque se eu não saísse antes, a bola ia, eu não ia nem alcançar a bola. Então eu tinha que sair antes. Então a gente tinha um entrosamento perfeito, cara. E ele gostava. Cerebral, telepático. Ele gostava das minhas maluquices, que eu ficava inventando jogada de fazer 2 tempos atrás. O que é um 2 tempos atrás? Geralmente o levantador está aqui, você corre atrás nas costas. Se chama tempo atrás, porque você vem nas costas do levantador. Eu fazia que eu ia aqui, dava uma passada aqui e abria e batia uma bola. Então o bloqueio pulava na minha tempo atrás, eu fentava o bloqueio e pegava aqui. Ele falava, você é maluco, Marcelo? Eu falei, acredita que vai dar, acredita que vai dar. E eu tenho gravado isso daí, essa bola. Eu tenho no meu Instagram essa bola justamente gravada que eu fiz assim e bati justamente com o japonês ali, né? Você tem moral, os caras estão ocupados, né? Porque também... Vai, respondeu, o Paulão já respondeu. Paulão, só chamar. Aí, Paulão! Lá na rede, pá! Cara, que legal, muito adorei isso. Deixa eu voltar no meu lugar, senão fica uma bagunça aqui. É um grupo ativo, é um grupo ativo. Muito bom, só chamar, gostei. A gente criou assim, Felipe, entre nós, uma irmandade muito grande, cara, uma conexão muito forte. Que vai além de grana, não é grana. Entendeu? Porque naquela época não tinha grana, cara. A gente não ganhava nada. Então era assim, eu vou te ajudar, você vai me ajudar. E, pô, como eu te falei, não tinha assessor de imprensa, não tinha patrocínio, eu não sabia o que era patrocínio. Entendeu? Quando começou o Banco do Brasil entrou depois da medalha, porque até então não tinha o Banco do Brasil. Então era tudo muito no amor, cara, muito no amor, era mais pelo uniforme, vou ganhar uma camisa da seleção brasileira, estamos representando o Brasil, não tinha dinheiro. Depois é que entrou a fase de dinheiro. Pra você ter uma ideia, a gente viajava daqui pro Japão, são 36 horas, não sei quem é japonês aí vai confirmar essa história. É muito longe, cara, você vai até Los Angeles, desce em Los Angeles, faz uma conexão sem parar, são 36 horas de viagem. Econômica, cara. Banco de 3... Avião internacional, banco de 3, ou de 4 pessoas, só 4 cavalos, um do lado do outro. A gente cronometrava, gira pra cá. O Paulão é mais alto. Gira pra cá pra poder esticar o joelho. Tipo, cada um pedia um espacinho pro outro. Cutucava, vira pra lá, puta merda, aí virava pra lá e esticava o outro joelho. Cara, depois que ganhou a Olimpíada, entrou o Banco do Brasil, aí entrou grana. Aí começou a ter um saláriozinho para cada um. Dava para ir de executiva. Aí botaram assim, agora vocês vão de executiva, já melhorou. Pô, tudo começou a melhorar. Mas, cara, eu fui da época que eu ruí o osso, meu velho. Que isso. Eu ruí o osso. Ô Marcelo, agora é o seguinte. Vou te fazer perguntas bate-bola. Vai. Pra você ir na lata, não pode ficar explicando muito. Quem é melhor, quem é... É sempre assim, né? Lá vem. Isso. Mas aqui é sempre uma coisa diferente. Porque aí o que é melhor fica mais fácil para você. Agora eu quero saber de você, porque o vôlei tem esse negócio mais obscuro, porque em 92 não tinha câmera, não tinha celular, graças a Deus, não tinha nada disso. Graças a Deus ou que pena? Graças a Deus. Essa já foi a primeira pergunta, inclusive. Então,
Se você fosse casado em 92, você já era? Não. Né? Pelo amor de Deus, você tinha 19 Não, anos, eu casei né? em 96, né? Não, 92, não. 92, é isso. Eu casei em 96. Bom, quase. não foi jovem, ainda Foi bem jovem. jovem. Mas aqui você estava solto, então dá até para você responder com mais liberdade. Sim. Porque a geração do Marcelo que trouxe essa vôleimania e as torcedoras, né, principalmente. Então, eu quero saber, naquela época, quem era o mais perigoso de ficar perto se você fosse casado, certo? Se você fosse casado, se você fosse uma pessoa, não precisa ser um jogador, uma pessoa casada, quem era mais perigoso de você andar junto? Tandy ou Maurício? O Tandy. Tandy. O Tandy. Tandy ou Carlão? O Tandy. Ah, Carlão é muito sério, né? O Carlão é muito sério. Carlão já era casado, né? Carlão já, que isso. O pai da Renata. Beijo pro Carlão e pra Renata. Finado Pampa. Nossa, Tandy ou Pampa? Rapaz, o Pampa era perigoso. O Pampa era perigoso. Jogava solto. O Pampa era perigoso. Tá, então vamos deixar Pampa ou Talmo? Não, o Talmo tinha cara de que era Não, o Talmo bagunceiro. tinha namorado, eu acho que a esposa dele era a namorada dele já desde essa época. A Mauri, imagino eu, que também já era Não, mais a Mauri já velha, era casado, então já tava... era casado. Então Pampa ou Janelson? Janelson O podia... Janelson era solteiro, mas o Janelson era muito sério, cara. Ele é até hoje um cara muito reservado. Ó. Entendeu? O Pampa era mais perigoso. Aí eu guardei Pampa ou Marcelo Negrão? O Pampa Marcelo Negrão é bonzinho. é muito feio, cara. Eu fiquei bonito depois da medalha. Então imagina. E pra fechar, eu guardei esse por último. Pampa ou Giovani? Não, o Giovani já namorava com a Patrícia. Inclusive, eu tenho muita história dele, porque assim, Didio. eu participei do começo do namoro. Ele já chegou na época no Peraí, Banespa. como é que tu participou do começo do namoro? Explica melhor essa história. Eu vou explicar. Presta atenção. Ele veio de Minas, de Juiz Vocês de Fora. saíram juntos. Ele veio de Minas, de Juiz de Fora. Uhum. Beleza. Nós começamos a nossa carreira num clube chamado Banespa, aqui na Santa Amaro. E esse clube tinha as categorias de base. Nessas categorias de base tinha uma casa do atleta com 30 atletas, de diversos lugares do Brasil. E eu comecei com o Giovani, tanto que dessa casa, pra você ter ideia, só eu e ele viramos jogador de vôlei de seleção brasileira. Caraca, que legal. Então você vê como o funil vai apertando. E aí eu era amigo dele, e ele falava assim pra mim, Marcelo, fica aqui no meio-fio que eu vou falar com a Patrícia. Mas o Giovani sempre foi bonito ou ele só ficou bonito depois Não, que ficou famoso? sempre foi bonitão, sempre foi bonitão. E aí ele falava, tá bom, eu ficava lá, sentado no meio-fio, e escutando, velho, ele no orelhão, na época o orelhãozão. Orelhão, e claro. ele quase comendo o orelhão, velho. E meu amor, e minha vida, e falando disso. Haja E eu- ficha. E eu sentado Bolso cheio lá de no ficha. meio-fio. Pô, Didião, vambora aí, cara, tô cansado, cara. Porque a gente já... Que era parceiro. perigoso. Então Cara, fiquei, cara, o começo do namoro dele, fiquei até a hora que ele casou, tudo aí. Você foi padrinho, cara, pelo menos? Não Porra, fui Didio, padrinho, tá de não fui sacanagem, padrinho. E aí ele acabou, enfim, teve 2 filhos e acabou se separando da Patrícia. Hoje ele é casado com outra pessoa. Tem mais 2 filhos também, se não me engano, chama André, acho que é a esposa dele, alguma coisa assim. E, enfim, mas essa parte aí do bastante Giovani, essa vida- E 92, e aí, cara, o que chovia de mulher pro Giovani. E na Vila Olímpica, as minas davam mole também, era piada? Não, Vila Olímpica você tá mais no... Mais focado, né? Você tá mais ali... Quem foi que você gostou mais de ver na Vila com Olímpica as naquela lindas, época? né? Cara, eu vou te contar uma história. Eu Lá tava vem. sentado... Senta que lá vem a história. eu era... Senta que lá vem a história. Eu era o mais novo, né? Lógico, É. tinha 19 anos, e a gente falava assim, ó, alguém tem que lavar os uniformes. Eu ia lavar Porque o uniforme da galera. Desculpa até te interromper, porque pra quem não associou, em 92 talvez a gente tenha tido o elenco mais assediado da história das Olimpíadas. Foi o Dream Team de basquete, né? Dos Estados Unidos. Aí olha só, tô lá na vila, né? Aí o pessoal, Marcelo, você é mais novo, lavar o uniforme do time. Ah, beleza, eu não esquentava. tipo prenda. E eu era titular, hein? Era titular. Caraca, você era tipo Juvena. Juvena, e Aham. vai lá, lavar o uniforme. Pegava o uniforme da galera, cestão, ó, recolher o uniforme, tá, de jogo, tá. Botava na máquina, porque é assim, como que funciona? São prédios que vão ser vendidos futuramente. Sim, depois vira e moradia. Cada prédio, no meio de cada prédio, 3, 4 torres daquela ali, existe um prédio coletivo que usa as lavanderias, né? Passadeira, Ali pessoas tinha para interação, arrumar. então, Então muita. todo mundo, a interação é ali dependendo Legal dos isso, prédios. doideira. O nosso vizinho de prédio era os Estados Unidos e a Alemanha. Beleza. Aí eu tô lá, né? Peguei, tacava tudo lá. Aí eu sentei. Um sofá desse aqui assim. Aí eu vejo um cara branco. Ruivo, meio ruivo, amarelo, cabelo amarelo, assim, a sobrancelha toda amarela.
O cara vai, pega outra, Botão, sentou. Boris Becker, velho, do meu lado ali. Depois o Jim Courier, sabe o Jim Courier também, outro americano? Outro ruivo. Pô, os caras sentados aqui, velho, conversando, aí o Maurício veio. Eu falei, Maurício, é o Boris Becker aqui. Porra, é aquele outro loirinho, como é que chama? O americano, o Jim Courier. Eu falei, cara, é os caras aqui do meu lado, velho. Aí eu vou te contar outra história engraçada. Eu tava sentado, eu tava sempre junto com o Maurício. A gente tirava muito sarro, né? Aí a gente tava sentado no meio-fio. Aí numa dessa vinha a Hortência, às vezes sentava com a gente, batia um papo e tal. Aí a gente vê um cara passando de Coladinho. Grudadinho. O ciclista. Rosa, tipo ciclista. E na época era esquisito, né? Rosa, todo grudadinho. E o cara andando, descendo assim a rampa onde a gente estava, rapidinho, andando rapidinho. A gente, esquisito, né? Ficamos ali, eu e ele dando risada daquele estilinho, daquele cara passando. Como daqui aí, onde você tá assim, passou assim, ó. E a gente, nossa, que esquisitinho nesse estilo, né? Dali a pouco, uma multidão de jornalistas atrás. Era o Carl Lewis, porra. Carl Lewis. Tava com uniforme de treinamento. De treinamento, Uniforme enfim. de atletismo. Andando aquelas coisas grudadinhas, né? E a gente, pô, é o Carl Lewis. O homem tinha Pega a físico pra máquina, isso. pega a máquina, vamos atrás do cara. Outra coisa interessante, como a gente era vizinho dos Estados Unidos, a gente escuta uma multidão. O que está acontecendo, né? Aí você olha assim, tinha acabado de sair o filme do Exterminador do Futuro. O Arnold Schwarzenegger, ele era o embaixador. Quero 2 já, hein? Ele era o embaixador dos Estados Unidos. Ele tá andando assim, ó, uma ele era multidão. Tipo era o símbolo dos Estados Unidos. Ele tava andando, a multidão, Imagina, cara. no hype Eu nunca total. tinha visto. Hoje não, hoje ele já tá mais velho, mas ele tava no auge. Monstro, velho. A panturra do cara desse tamanho, o cara... Eu e o Maurício tira foto, pô, e a gente ainda da época daquela foto que rodava aqui, ó, tic, rodava aqui. Não sabia nem se tinha queimado Cara, a aí foto, né? um pulava na frente assim, o cara passando aqui, pulava pra tirar, porque não dá pra chegar perto dele. Tem? Saiu? E ele saiu, eu tenho umas fotos dessa. E metade do rosto, mas dava pra ver o cara ali, entendeu? Dá pra saber que é a gente ali. Muito E o cara com um charutão, nunca mais esqueci isso aí. Porra, na vila com o charutão. E ele andando, e aquele óculos dele, que ele tinha um óculos do Exterminador. Ele tava estilo pique exterminador mesmo. Cara, Hasta la vista, baby. Ah, Marcelo Negrão, icônico no vôlei brasileiro, mas será que ele consegue jogar outros joguinhos com mais habilidades? Com aquela mão grande? Chegou a hora do modo super por aqui, você sabe, é um oferecimento Superbet. Lá você faz seu jogo regularizado pelo governo com segurança e sempre jogando com moderação. Bora lá, Marcelo Negrão, vamos ver se você é bom com copos de plástico, bolinhas de ping-pong e invenções da nossa cabeça. Minha gente, modo super hoje, você vai olhar e falar, sabe o que isso significa, Marcelo Negrão? Cara, eu tô vendo aqui, o meu negócio é destruir, né? Agora ter que montar, nunca Você vai, na verdade, tem que desmontar com elegância. Nós temos Pois uma é. torre de copos. É por isso que o Kawai é maravilhoso. Você vai lá e você acha todos os tipos de desafio e a gente achou esse aqui. Você tem que ir juntando os copos, desmontando essa torre e derrubar o mínimo de bolas possível, certo? Tá bom, Por isso que a gente tá tem, bom. lógico que as bolas vão cair, porque com o tempo as bolas caem. E quando a bolinha cair, eu tenho que voltar com ela desde o começo aqui, montar Você volta tudo nesse junto? primeiro copinho aqui. Esse primeiro copinho é o seu copo líder. Aí você vai pegar aqui, vai juntando, ó, já quase derrubei. Aí pro outro lado, caiu a bola, você repõe a bolinha aqui E quem recomeça. fizer uma pilha só, ganha, sacou? Vamos ver, vamos lá. Eu Vamos também embora. não sei. Vai ser bom porque nunca jogamos e porém competimos. Marcelo Negrão, preparado? Vamos, né? Eu já te Eu falei, tô meu falando- negócio sempre foi Eu destruir. tô fazendo tanto programa Meu negócio sem era- competição que eu já tô com automatizado. Eu já saio falando Meu negócio era derrubar o adversário do lado de lá. Agora, uma esse bolada. negócio de habilidade, vamos embora, vamos Eu vou tentar, fazer né? essa pergunta quando a gente voltar lá pro papo. Qual foi o adversário que ele já nocauteou? De, tipo, só vou aproveitar e fazer. Já desmaiou alguém? Já, uma vez já. Tomou uma bolada, um japonês, Brasil e Japão. E aí a bola vai pra lá, jogada pra cá, jogada pra lá. O Maurício soltou uma bola, eu vim sozinho e eu dei, cara. Pum! Acertou em cheio a cara do japonês, né? O japonês tava aqui assim, pum, tomou. Do jeito que ele tomou, ele caiu. Quando ele caiu, pra quem não sabe, é meio que proibido, não faz parte da regra você atravessar a quadra pra tocar no adversário. Não pode. Mas aí você foi lá. Mas eu me comovi. E o cara caiu, apagou. E eu atravessei a quadra, pedi licença pro árbitro, fui lá,
Comecei a abanar o cara, dar uns tapas no cara assim, a tapas galera. na cara dele, E o depois da cara bolada. não acordava. Aí os japoneses pegaram água, jogamos água no cara, ele acordou todo assim, irritado. A marca assim da bola na testa dele, Tava aqui um assim, Mikasa, cara. Um né? Mikasa enorme assim. Ai, que... Aí eu, né, não falo nada, só olhei pra ele, tá tudo bem, tipo, né? Aí ele, Você não ficou, fala japonês, ele cara? ficou, Pô, ele ficou bravo. Sai daqui, sai daqui. Aí eu, tá bom, aí eu fui pro meu lado Nossa, e já tinha era... humilhado o cara e ainda foi dar uma de bonzinho, pô. E era a minha hora de sacar. Aí eu fui, peguei a bola, Sacou nele. fui, a quadra aqui atrás, eu fui, quando eu virei pra sacar, eu olhei, o cara tinha que estar de frente pra mim aqui. Ele tava de costa, velho, pra quadra. Você sacou nele. Aí eu, avisa ele, tipo, falando, avisa ele aí, chama ele aí. Aí o ar, Pri. Aí os caras foram lá e desviraram ele, velho. O cara Ele tava tava total, zonzo tava ainda? zonzo, cara, tava zonzo. Achei que você aproveitou que ele tava de costas e sacou nele. Eu aproveitei que ele tava de costas e pá, eu Não, saquei cara, nas costas coitado, dele. velho. Foi uma pancada muito Qual forte. que era o nome velho. dele? Ah, tô de não sei, sacanagem. nem Bora! Bora, vai. Graças a Deus, ninguém vai me desmaiar hoje. E às vezes é Vambora. engraçado, você pergunta se já desmaiou alguém, pode até significar outra coisa, mas era desmaio literal, tá? Muito bem, atenção, Marcelo valendo? Negrão, 3, 2, 1, valendo, vai. Então é tipo isso aqui, ó. É esse aqui. Haha, moleque. E agora eu vou pra onde? Caiu? Peraí, Não, aí, eu vou pego o ganhar, quê? rapaz. A bola aqui? Nossa, eu nasci pra fazer isso e ninguém me avisou. Ah, e agora é só? Eu falei pra você que eu não sou... eu derrubei uma, eu não queria ter derrubado nenhuma. Agora já Isso era. aqui. valeu, brother. Como é que faz aqui, produção? Deixa assim mesmo? Tchá! O ping-pong eu perco todos, mas isso aqui que não tem nome, eu ganho tudo, Cara, velho. é trabalho de Esse jogo eu ganho habilidade. tudo. Vamos. Não dá. Meu negócio é matar o adversário. Esse No negócio modo de óbvio, eu vou te dar uma habilidade. revanche, mas aí é ping-pong mesmo. Mas aí isso Tá aqui é bom, mais tarde, tá bom. Ganhou aqui eu um, ganhei né? uma. Então tá bom, fechou. Vamos voltar lá que eu quero saber se nocauteou algum brasileiro já. Vamos lá. Escadinha, você chegou a jogar com Escadinha? Joguei Jogou, no né? Porque começo Escadinha jogou dele. 50 anos também. Sim, joguei Mas no começo nocautear ele, dele. você nunca nocauteou. Não. Escada, estamos te esperando aqui, hein, moleque? Ele deve estar agora aqui, ó, no É cavalinho. verdade. O cara tem cavalo. Tem cavalo? Não fui pra também esse não. lado, não. Então vamos. Vamos voltar pro nosso Vamos lá. papo sem cavalo mesmo. Um dia o Serginho empresta uns pra gente. Vambora. Os mangalaga dele lá. Só tem cavalo brabo. Se eu tiver errado, também me corrija. A minha sensação é que naquela época que você jogava, vamos falar principalmente aquela década de 90, que foi, né, dourada literalmente, né, pro Brasil, era muito legal também porque tinham muitas seleções boas. Sim, né? tinham. É lógico que, pô, em 30 anos depois disso, a gente teve muitas fases e, lógico, épocas com times mais predominantes, épocas com mais times disputando. Mas naquela época a minha sensação é que tinha muito time bom. Sim. Então eu vou falar seleções da década de 90, você vai me falando qual era melhor. Beleza? Pode falar. Itália ou Holanda? Itália. Itália ou Rússia? Itália. Itália ou Cuba? Itália. Itália ou Brasil? Itália. É? É. Eles foram os melhores daquela Foram os década. melhores. Eles inspiraram, todos os jogadores da minha geração, foi inspirada pelos jogadores Por da que a Itália. final de 92 não foi com a Itália? Porque eles tropeçaram contra a Holanda. Graças a Deus. É, vamos dizer que assim... Você acha que seria uma final mais difícil se fosse contra a Itália? Eles eram os atuais campeões mundiais, ganharam da gente aqui no Brasil no Mundial de 1990. Eles tinham os melhores jogadores do mundo, Bernardi, Gardini, Toffoli, todos esses que eu acabei jogando junto também. É um jogo, juro pra você, Felipe, quando a gente foi jogar, na época a gente ia jogar contra eles na Itália, a organização de jogo desses caras, eles inventaram... estavam na frente. Eu não vou dizer que eles inventaram, mas eles tinham uma composição de bloqueio e eles faziam bloqueio triplo em todas as bolas. E isso é muito difícil, cara. Você com duplo já fica difícil, imagina com 3 para te bloquear o tempo inteiro. Então eles tinham uma sincronia de movimento, era lindo de ver, cara, era lindo de ver. Então o que acontecia? Você passava uma, você passava duas, a terceira eles amorteciam, a quarta eles já te bloqueavam e no final do jogo, cara, eles só no contra-ataque eles... Também vai desgastando mentalmente, né? O tempo inteiro está marcado, está marcado, está Eles marcado. eram muito fortes, tanto que todo o sonho ainda é até hoje, o sonho de todo atleta do vôlei é jogar na Itália. Lógico. Porque lá está o melhor voleibol do mundo. É verdade. Entendeu? Então a Itália era, né, vamos dizer assim, a equipe a ser batida, né? Qual que era a sua posição? Oposto. Oposto. O que quer dizer oposto? Eu sempre fico fazendo essa... O oposto eu vou- o oposto eu vou te falar. Ao quê? Então, o oposto é o seguinte, é o cara que joga, a gente fala na saída de rede. Então, você imagina uma quadra de frente Se tu aqui. fosse um jogador de futebol, tu era o ponta.
Não é isso. Não é isso. Eu seria o atacante principal. O atacante. O atacante o artilheiro. principal. O artilheiro. O 9. O artilheiro. Embora, né, o artilheiro joga de tudo quanto é, né, ângulo Canto. ali do canto da quadra, do campo, mas o oposto, ele é o cara que, dentro da composição técnica e mental do jogo, ele é o cara que resolve o problema do time. Entendeu? Desculpa falar de outra maneira, é o craque do time? Não chega a ser o craque do time. Mas é a posição... É a posição se não a mais crucial, importante. é a mais importante. É a posição que pontua, pronto. É a posição que pontua e é o cara que está ali para resolver o problema. O mais importante é o levantador. Porque, cara, o voleibol ele é muito estratégico, cada um tem a sua... Cada jogador tem o seu valor. Você tem o jogador que é os ponteiros, você tem hoje, se criou um ponteiro de passe, que é o mais habilidoso, e tem um ponteiro que é mais porrada, não tem um passe tão bom, mas é um cara que dá umas porradas boas. Você tem o levantador, que é o cara inteligente, que vai perceber o jogo e vai saber com quem jogar. E você tem o oposto, que é aquele cara que a gente fala que ele tá ali para definir tudo, se resolver o seu apertar, é problema. você que vai jogar. Não, você tem que rodar a bola boa, você tem que rodar a bola ruim, você tem que rodar a bola da recepção que foi ruim, você tem que rodar a bola que vai vir bloqueio triplo. Cara, você não tem desculpa. Não, é o cara que não pode dar desculpa. Bola boa, bola ruim, você então tem que vou mudar a pergunta para esse sentido. Olha quem chegou. Vem pra cá pra ver quem tá aqui, ó. Pode atrapalhar, é gravado, não é ao vivo. Ela tá linda, né? Ela tá cada vez mais bonita, né? Ela tá cada vez mais bonita. Vem. Depois a gente dá um jeito dessa edição. Gente, é gravado o bagulho, tem duas entrevistas. Tudo bem. E a gente tá aqui com dois dos maiores atletas olímpicos desse país. Tchau, Hortência, pode ir pra lá que agora não é tua vez. Obrigado, era só isso mesmo, Hortência. Senão aqui vai estourar o tempo, você já fala muito, rainha. Então, vou te fazer a pergunta que agora que você é dono de um time, dirigente, você é um cartola. Qual posição que se você não tiver um cara bom, você não ganha no vôlei? Oposto. É um oposto, é isso. Oposto. Você consegue um levantador mais ou menos, mas um levantador oposto mais é ou o que menos, você consegue um passe mais ou menos. Mas aquele cara para pontuar mas tem que ser. Se não tiver um você oposto... precisa de uma Hortência do vôlei, precisa, é isso, que pontue. Precisa. Então, vamos falar dos melhores opostos. Preparado? Sim. Pode ir. Wallace, eu misturei tudo, porque é masculino e feminino, porque Sim. assim a gente deixa a sua cabeça bagunçada. Wallace ou Mihailov? Mihailov, como é que fala? Mihailov, né? Porque tem K, mas fala... Mihailov, eu acho que o Wallace. Wallace. Essa aqui é dura pra ele. Wallace ou Zorzi? Cara, boa pergunta. O Zorzi. É um animal, né? Zorzi era animal. Eu tinha essa lembrança que eu odiava ele em especial. E, nossa, esse era brabo também, hein? Zorzi ou Despain? Boa pergunta. Eu peguei um duelo desses dois no Mundial de 90, que era bola para um, bola para o outro, bola para um, bola para o outro. E o ginásio sabia e ficava aquele, Aí bola para o Zorzi, bum, bola para o Despain, Cara, um show de bola. Mas eu acho que o Despain, pela altura dele, por ser um cara mais baixo, o estilo de jogo dele era muito bonito. E Despain ou Marcelo Negrão? Cara, aí eu digo que seria uma outra comparação também, porque dentro do contexto de jogo, eu fazia outras posições, né? Eu tinha esse lado mais versátil. Eu era mais versátil. Inclusive, é uma coisa que levantou até algumas polêmicas aí no podcast que eu fui, porque os caras, você foi melhor, você se acha melhor que todos. Eu falo, não é que eu sou melhor que todos. Eu tinha vários tipos de golpes que até hoje no voleibol mundial, desde depois de 92, nunca mais se criou. Então eu conseguia jogar de oposto e eu conseguia jogar pelo meio. Né? Então não tem, geralmente o cara ele se forma desde molequinho, que é uma das coisas que a gente tenta mudar isso, Jogadores mais... tá complicado, mais versátil. Então o moleque ele começa numa posição, ele vai até o fim da carreira dele naquela posição. Você manda ele fazer outra posição, Felipe, ele não sabe, cara. Ele não sabe bater, ele prefere parar e passar de toque do que atacar. Nossa, e eu tinha essa habilidade, tanto que o Zé me apelidou de vaca premiada, né? Porque eu conseguia jogar em várias posições, entendeu? Mas esses caras aí são caras fantásticos. Fantástico. Pra gente fechar agora, uma pergunta só sobre você. Qual desses seus recordes você acha mais doido? 74 bolas no chão. 74. A altura, quanto você saltava? Saltava 1,10 m. 1,10 m. 1,10 m. 1,10 m. Então, com a tua altura, tu chegava 2 lá metros. Mas a altura, com alcance, mas tem, além da minha altura, tem envergadura, 3,60 m. Na época não existia, né? Nada. Ninguém não tinha, saltava que nem ninguém você. Saltava Qual a isso. velocidade? Qual a sua bola
Acabou que o japonês tomou na cara. 150, né? Foi o recorde, né? 150? 150. Bom, tomar uma bolada de 150 na cara deve ser embaçado. É, hein? derruba. Imagina você tomar uma bolada de 150 km na cara e depois que você acorda, tá o cara que te nocauteou falando, você tá bem, irmão? Pô, vai tomar banho, sai daqui, já me humilhou, quer me humilhar mais ainda, cuidando de mim, Derruba, velho. derruba, Tá derruba. doido. Eu acho assim, pra mim, né? O mais importante foram 74 bolas no chão, numa única partida. Hoje a regra, que toda bola é ponto, e na época eu ainda fui na vantagem. Então, para eu fazer 74 pontos, eu ataquei muitas outras que foram vantagem. Quanto até tempo virar esse o jogo ponto. durou, velho? Durou umas 5 horas de jogo. Eu lembro desse jogo. Foi na Itália, o Gabeca Montichiari no time que eu tava, contra o time do Will Mensageiro, que tinha o Giovani, tinha o Renan, tinha o Gardini, tinha alguns outros jogadores da seleção italiana, entendeu? Mas hoje, se você pegar, eu tenho esse troféuzinho lá em casa, que ganhei como melhor estrangeiro na época da temporada, e esse recorde do campeonato italiano, 74 pontos numa única partida. Hoje, Felipe, 74 pontos, você imagina no voleibol, o jogo inteiro. são uns 3 sets inteiros. O jogo inteiro. Sozinho. Precisa mais, senhoras e senhores, com vocês, um dos maiores jogadores da Acabou história já, do vôlei meu brasileiro. É filho? aqui, irmão. Papo bom, passa rápido. Marcelo Valeu, Negrão, velho. muito obrigado. Que honra estar aqui com Eu que vocês. agradeço. Maravilhoso. E da próxima vez traz o grupo. Vamos ver se alguém mandou mais uma mensagem. Vamos ver. Só o Deixa eu Paulão ver. respondeu. Tu Acho tem que só. grupo, Hortência, do Mundial de 94? Não, só o Paulão Não, vocês são respondeu. todos unidas. Vocês se odeiam. Só o Paulão. Mas à noite a galera responde. Marcelo Pode ficar Negrão, tranquilo. aqui sempre tem um presente para os nossos convidados. Aí sim, hein? Espero que seja GG. Aí sim, hein? Caber. E Caraca. aqui eu vou pegar a nossa fotinho para a história deste programa. Olha só o livro aqui. Aí você anotar aí os jogadores que tu vai trazer pro seu time, pra você Pô, fazer muito aquele bom, money bom, cara, né? muito Ver bom. tipo o salário, mas quanto que o cara joga. Essa camisetinha da Nike aqui. Uma camiseta Nike pra tu ficar lá mandando nos seus jogadores. Lógico, né, Hortência? Você acha que esse programa aqui é pouca coisa? Tá cheio de patrocínio. Se fizer uma forcinha, cabe, né? Aquela Corinthians lá aí. Eu ia falar dar pro teu filho, mas teu filho é maior. Não, meu filho. Tá boa. Tô com um moleque de 2 metros. Tá de boa, né? Imagina essa criança dormindo na cama dos pais. Bora. Vem pra cá, Negrão, pra gente eternizar esse momento e fechar o nosso Andreoli Aí, modo garoto. on de Vamos lá. hoje. Aqui acabou, mas lógico, tem o nosso desafio final que você só vê no modo off do Kawhi. Estamos te esperando lá agora. Eu vou tentar ganhar desse cara porque eu tô desesperado pra ganhar de qualquer pessoa naquele desafio. Vamos lá. Tchau, pessoal. Valeu, Até a próxima. galera. Valeu.